A aula foi espetacular aí sobre hemodinâmica. É uma das áreas fantásticas, né, da área da radiologia. E continuar aí, falar um pouquinho agora sobre gestão, né? Eu vou tentar colocar aqui a minha aula, aí vocês vão me auxiliando aí, tá bom? Pode deixar que eu tô aqui na contenção. Peraí, Lu. Ó, o Felipe entrou aí na aula só pra te ver, hein? Você viu? É requisitada Você é ela, hein? louco, irmão? Apresentar a sala inteira, iniciar a Vamos apresentação. lá, já te ensinei, hein? Ótimo, tá aparecendo. Aí, Lu, Tá aparecendo aqui já. Só entrar lá no PowerPoint tá lá aparecendo e o quê? entrar lá no PowerPoint e manda bala. Ah, eu tô no celular. Então, aí você tem que abrir o arquivo aí no celular, né, Benção? Peraí. Tá aberto, tinha deixado aberto. Então, assim, gente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Sara Santana, sou formada em tecnologia em radiologia por diagnóstico. Me formei na FASM, né? E dali não parei mais. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a radiologia, foi a radiologia que me escolheu, né? E eu sou completamente apaixonada por essa área. Assim que eu terminei a faculdade, eu já fui para minha especialização, tenho especialização em mamografia e DO, exame contrastado, e me apaixonei por essa área também de gestão, de liderar, de estar à frente. Apesar de eu gostar muito de trabalhar pelos bastidores, eu também gosto aí de estar liderando, de estar à frente aí dos trabalhos, enfim, aí fazer a diferença, ok? E na questão da qualidade, né, do gerenciamento da rotina, ela do que se trata, né? Se trata de uma boa gestão de recursos públicos, seja elas materiais, humanas ou tecnológicas. Falando da área da radiologia, né, da nossa área em geral, independente da área que você seguir, a tecnologia, ela é a nossa mãe, né? Ela é aí a que manda na nossa área. E com a globalização, né, e seus atuais cenários dinâmicos que exigem agilidade da parte tanto da organização pública, ou seja, privada, pode ser o hospital público ou o privado, que são as clínicas particulares. Houve aí uma profunda transformações no quanto do modo de administração da gestão. Perfeito? Bom, nós não podemos falar um pouquinho sobre gestão de qualidade se nós não falarmos um pouquinho da Revolução Industriais, né? Isso não tem como não passar um pouquinho, e aí eu coloquei um pouquinho aqui para vocês estarem vendo, né? Então, desde a pré-história do modo de gerenciamento de empreendimentos, sempre teve a evolução, né? Sempre teve aí pequenas iniciativas e se transformassem em longo dos anos. Os grandes grupos transicionais de É que eu tava meio forma longe evolutiva, conceitos Peraí, também de deixa eu só técnicas e abaixar aqui. ferramentas. Lu, pode continuar? Pode. Bom, isso mostra que o foco da deitar. qualidade... Pode? Professora Sara, se a senhora deitar seu celular, a imagem não fica maior, não? Vou Como eu te tentar. falei de manhã, eu te falei de manhã o quê? Quem tá perguntando aí pode dar zoom também, só porque ele clicar com os dois dedos aí, dá o zoom também consegue. A aula de proteção radiológica, tudo bonitinho. E aí, Deitei o celular. eu gravei a aula tudo, eu até subi. E a aula que eu te Beleza, falei Sara. do Segue o barco. Agora ficou bacana. o colega estava dando justamente falando, a gente estava Bom, falando justamente
sobre Então, eu não sei se eu apresentando o consigo setor para voltar. eles e Consigo? abordando os exames e doses Não, de tá indo para retenção, que foi uma das frente. coisas que mais foi se falado. É como eu falei, tinha falado com você. Ai, gente. Por isso Eu que eu tenho quis até saber, medo então, de mexer por isso que para eu te voltar. perguntei antes se eu podia fazer, entendeu? Tá, peraí. Foi aqui que eu parei, né? Não. Eu estava Tá no chat, conseguindo? até De boa, Lu? perguntei Pode se eles estavam continuar? ouvindo, o chat deles aberto aqui, Beleza, Sara, pode continuar. monitorando quem. Sim. Tanto que tem pessoas que pediram Bom, assim, com não, a passou evolução, direto né, da sala do da Meet, indústria, isso e a gente mostra o quê? foi Que o foco da qualidade e da melhoria direto é no da Meet parte para não apenas das ficar competências e da tela vontade dos sobre tela. Qualquer profissionais, aluno que está aqui mas de atrás uma série de da sala vai ficar fatores aqui estratégicos que assistindo a outra aula. contribuem de fato para a mudança, né? Que essa mudança foi as evoluções industriais, nós estamos na quarta evolução, tá? No âmbito público, Ela nem assistiu a aula, que é a grande ela nem assistiu a maioria, aula, ela vai entrar agora no que final, hoje os falta nossos 20 minutos. técnicos e tecnólogos atuam, a grande maioria é no hospital Ela nem público, assistiu a primeira né? aula nem nada. Deve sempre se Deixa eu te pensar na falar, pergunta, você tem que como podemos cadastrar o melhorar? outro e-mail lá, porque eu E não deste consegui modo, subir encontrar um a caminho currícula. para se alcançar um resultado desejado, né? Ou seja, um método adequado para gerir Então eu vou dar uma olhada. processos. Porque, muitas das vezes, o que acontece? O profissional, ele por estar no ambiente público, o seu serviço ser público, né, num hospital público, Ótimo, eu já vou acha que fazer a isso gente agora, pode porque eu fazer já de vou qualquer subir a jeito, aula, já subo as né, duas aulas, eu e vou isso fazer não é simultaneamente, uma verdade, né, e a porque gente tem que a tomar matéria esse cuidado, né, no finalzinho da aula aqui eu e gravei ela, atualmente, considerando os resultados positivos, e tá alcançando rolando com dois cursos ações deles aqui. pontuais. E os Aí gestores o que passam foi a abordado já no adotar finalzinho, a uma das gestão para o coisas que processo como um aconteceu, é instrumento o contínuo de sem gestão. maiores Ou problemas, mas foi seja, coisas mais independente, a de gente procedimento, tem de entendeu? Mas a gente falou pensamento muito aí do contexto de que nem, por exemplo, eu radiologia. não sou gestor, um exemplo, eu estou lá, sou contratada, sou uma simples técnica, o tecnólogo só Eu sabia que realiza ela ia exame. te ligar aqui, Ali ela na ia minha jantar. sala, eu tenho que fazer Eu um mandei a controle de mensagem para ela, gestão. já era 9 Não horas, ela somente tinha esperar o meu ainda gestor lá não em sei o que lá, cima, eu entrei o aqui meu agora, supervisor, um peguei, já sáter, abri aqui, né, já abri meu realizar computador. esse processo. Então, esse projeto, né, Pois é, específico de gestão, ele tem que pois é, ser para agora nós também, no dia a dia, ou lá você sozinho com seu paciente. Aqui eu quis colocar esse personagem, né, porque a gente as passou a atividades da 5 inspeção de alunos e chegou transformação chegando nas 5 rapidamente, na alunos que você verdade, falou. Era só antigamente a eu e ele qualidade não estaria discutindo no de departamento, gerente, de só que gestão, assim, ela era visto num todo. Todo e assim, mundo é 8 e não 80. tinha Ela já veio me um perguntar cargo agora. A primeira específico, pergunta não que ela tinha fez, quando é que a um matéria termina? profissional, um estudo, uma pessoa Não, que quando é para se entregar o trabalho, porque assim, especializava no último dia da para fazer matéria, esse não foi tipo de abordado isso. trabalho. E Aí aí lá ela me o disse, Redford, aí né, quando vai ser o último dia? Eu falei, não lá sei na não, época Fernando, de você só definiu dia 1992, né, 25. ele que foi o Disse que pai será no último dia, então tá. desse departamento de gerência. Ele que, na Deixa eu só entender verdade, com fez você, o primeiro estudo dos radioproteção termina agora em gestores. junho ou em Ele julho? 27, prega né, que você falou. Termina antes. que essa gestão, esse Tá. departamento, ele tem é um processo de condição essencial para o sucesso de ambas as abordagens. Ou seja, Certo. ele visualizou que A esse última departamento terça-feira tinha que ser uma pessoa específica, tinha que ser um foi dia 2 profissional desse mês capacitado de junho para de esse tipo de 2023. Da serviço, nuclear, você como lembra um da líder, data? né? Era um processo, todo mundo No fazia e-mail? um tipo de trabalho, ninguém Tá. via ali Porque um naquele cronograma planejamento, lá uma tá. estratégia, Eu só precisava e da data acabava mesmo. que isso, ele viu, né, na Tá, eu vou visão dar uma. dele, esse Hiltford, que deveria, sim, ter um gerencial distinto como função Aí independente. para mim é Então, ele melhor é o você mandar pai no e-mail. aí Porque no WhatsApp eu rolava, da ficou muito gestão. pequeno. E aí eu vi que você salvou em Beleza, um gente? Word, Até fica aqui. mais fácil de eu Vou visualizar. falar meio rapidinho, mas por causa do Valeu. horário, para vocês não Qualquer coisa cansar, porque pode o me pessoal já ligar. está aqui faz tempo. Beleza? Valeu. Bom, desempenhado por todos os servidores de uma forma contínua, envolve conhecimento, né, analisar, mudar e monitorar as rotinas dos trabalhadores. Por isso, é necessário a conscientização e a mobilização de todos os servidores, ou seja, de todos os trabalhadores, é aquilo que eu falei no começo, não só eu como técnico, ou só como operacional. Não deixar nas costas do meu supervisor ou do meu gerente, ou seja, tem que ser todos nós da equipe, né?
É uma busca com o trabalho demonstrar ser efetiva a utilização, né, para gerar resultados mais duradouros. Então, o que foi feito? A partir desse estudo, né, desse pesquisador, aí se fez a gestão por processos, que aí gerou o quê? Gestão de processo, aí tem a modelagem, simulação, execução, monitoramento e a melhoria e o projeto. Ou seja, ele montou uma atividade, uma ação executada, né, que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da organização. Quando eu digo organização, gente, é do hospital, é da clínica, enfim, ou até mesmo nós que somos mães, né, eu sou mãe, sou dona de casa, até a gestão da minha casa, como ela é feita, né, e nós temos aí uma atividade para ser seguida. E ele prega, né, ele criou essa linha de raciocínio, né, vamos dizer assim, que dentro da gestão do processo de negócios tem todo esse caminho a ser perseguido, que é a modelagem, simulação, execução, né, monitoramento e a melhoria e o projeto. E assim é um ciclo que não para nunca, né, é um ciclo que a gente vai seguir até gerar um resultado. Quando for gerado o resultado, a gente passa para outra, e assim vai, para nós evoluirmos sempre no processo de gestão, seja de um hospital, de uma clínica, ou de uma empresa, de uma indústria, independente da área que você for ser líder. A gente está falando na área do hospital, beleza? Bom, aqui nós temos também, quando a gente fala sobre gestor, a gente pensa, tá, mas o que um gestor, qual que são as habilidades de um gestor? Ele é líder, ele é chefe, é ele que é responsável, eu dependo dele de mandar, eu dependo que ele me dê uma autorização, eu que corro atrás. O que é um gestor, né? Então, é uma orientação conceitual que visualiza as funções de uma organização como base da sequência de suas atividades. Esse gestor, né? Então, tem a gestão, o gestor, ele faz um projeto, por exemplo, diagnosticar oportunidades de melhoria, implantar melhoria de processo, documentação e padronizar o processo, enfim, a abordagem por processos que permite melhorar a especificação do trabalho realizado, ou seja, o desenvolvimento de sistema. A gestão do conhecimento, ele redesenha a melhoria por meio de análises do trabalho realizado. Né? Então, ou seja, ele é como se fosse um governante, né? A governança por processos. Ou seja, dentro de uma equipe, lembrando que um gestor, ele não faz nada sozinho, isso é fato, né? Isso é fato, né? Trata-se de mais importantes dimensões, para que as suas dimensões, para que o seu projeto, para que dê certo o resultado final, ele precisa que a sua equipe, ele precisa que ali os seus liderados, vamos dizer assim, esteja com ele, no caso, né? A gente vê aí situações de pessoas que manda, eu quero tal coisa, eu quero assim, 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 e é um chefe isso, né? Ele impõe o que ele quer e fim de papo. E, na verdade, um gestor, ele é um líder, né? Ele faz aquela reunião, ele coloca na mesa a ideia dele e começa ali a fazer um trabalho de trazer o melhor das pessoas, extrair o melhor, né, da sua equipe. Isso é um gestor hoje, né, que a gente busca, né, na verdade. E quando a gente fala em qualidade, né, o controle de qualidade, ela limita-se à inspeção e às atividades restritas como contagem e classificação pela qualidade dos reparos. Quando a gente olha para um gestor, para um chefe, a gente acredita que ele não vê os nossos problemas, né? A gente precisa ver, muitas das vezes a gente acha que o gestor ele não
ele não tem empatia, ele não se coloca no nosso lugar, né? Ele fala, precisa mudar isso e isso. E aí a gente começa já a pegar, achar que ele não está indo com a nossa cara, que não está indo... que está fazendo de tudo para... E a gente tem que ter esse olhar também para com ele. Ele se coloca no nosso lugar, mas a gente também tem que colocar no lugar dele, porque um gestor, além de ele liderar, além de ele fazer que a equipe dê certo, além de ele fazer que os resultados gerem um sucesso, a gente também tem que ver que ele também ele é muito cobrado, né? Ele é bastante... Ele é o responsável, na verdade, né? E essa área de gestão de pessoas, né, ela necessita conhecer bem a organização. Então, muitas das vezes, ele não tem nem tempo de quando gera o resultado para... Quando ele começa a gerar o resultado, muitas das vezes ele é cobrado lá em cima e já quer outro resultado. Né? Pode ser redundante, mas essa é o conceito, né, do gestor. Beleza, gente? Até aí? Tranquilo? As organizações, né, elas estão sempre mostrando diferentes características nas suas estruturas ou nos seus processos. Ou seja, ele tem uma ideia, passa para a equipe e acaba que quando está começando a dar certo, a equipe precisa mudar de rumo. E essas alterações, na verdade, elas provocam constantes impactos na sociedade e na vida das pessoas, inclusive do profissional ali que ele está sendo liderado, da equipe. E quando eu falo esse negócio de empatia, realmente a gente tem que ter empatia, tanto o gestor para com nós, que somos os liderados, como nós liderados para com o gestor, né, com o líder, no caso. Então, na verdade, as tarefas de um gestor, né, de gestão de processo, ele tem que fazer aquilo, e não, é óbvio que tem muito mais do que isso, mas eu numerei algumas, né. Então, o que é a tarefa de um gestor, além de ter empatia, de ter educação, saber falar, saber comunicar, saber impor, saber corrigir, enfim, se eu vou falar que tudo que um gestor precisa fazer, eu acredito que vocês são gestores, claro que não pode ser de um setor de muitos funcionários, mas é um gestor da sua própria sala mesmo, né, quando você está ali sozinho. Você precisa ali liderar você mesmo ali. E aqui eu coloquei algumas ideias, algumas características, né, que é entender o ambiente interno e externo, estabelecer estratégias e objetivos e abordagem de mudanças. Esse estabelecer estratégia é bem complicado, ele precisa sentar e estudar, né, ver qual que é a melhor forma de estabelecer uma estratégia que dê para todos, porque às vezes o que dá para mim, mas não dá para você. O que eu aceito, às vezes você não aceita. O que eu acho de acesso, execução, você não acha aqui de acesso. E o líder, ele tem que fazer com que todos participem, né? Assegurar patrimônio para mudanças, dependendo de uma clínica, não sei se ele precisa de computadores novos, se precisa de carro, ambulância, eu não sei qual que é o seu setor aí. Tenta imaginar o seu setor, né, o que mudaria, o que precisaria no seu setor, né, entender, selecionar, priorizar os processos, o que é prioridade, tem tanta coisa para mudar, mas o que é prioridade mudar agora? Às vezes o que é prioridade para mim não é prioridade para você, às vezes eu quero trocar, sei lá, um mamógrafo, colocar um mamógrafo novo, mas os meninos do X acham que precisa de um X novo, e aí, como que ele vai fazer? Né, ele precisa entender o que é priorizar o processo, né, formar equipe, tipo diagnóstico, né? Às vezes a equipe precisa ser trocada, às vezes a equipe ela precisa ter uma rotatividade para não cair no comodismo, né? Precisa ter esse olhar de liderança, saber mudar, né? Será que a pessoa vai dar certo lá? Será que não vai? Né? Eu, por exemplo, a gente estava falando sobre forense, né, ontem a aula. Aí eu falei assim, gente, eu prefiro ficar na mamografia mesmo. Mas não seria interessante eu também passar pela forense? Não seria o pessoal da forense passar por hemodinâmica, ter essa mudança aí do setor, né? Entender e modelar o processo de situação atual. Será que dá para mudar? Será que esse processo, esse protocolo pode ser adaptada? Pode mudar um pouquinho?
né? Ele tem que ter esse olhar aí, né? Definir prioridade de problemas atuais. Agora, o que a gente precisa de imediato mudar, entender, modelar processo de situação futura, né? Lá na frente esse negócio vai me dar problema, lá na frente esse funcionário falta muito, traz muito atestado, é um problema que vai gerar lá na frente, né? Definir mudanças no processos, que aí no caso entra o protocolo, enfim, tem esse também, gerar processos, né? Gerir processos, implementar novos processos, implementar processos e mudanças, promover realizações do processo, acompanhar a execução. Então, é um processo, parece até redundante, mas é tanta coisa para fazer, para gerar ali um setor, né, para quem é sátira, para quem é supervisor, e esses processos têm que gerar resultados, são e-mails que precisam ser enviados, né, para a coordenação, né, acima dele, porque tá gerando resultado, porque ele também é cobrado. E olha o tanto de coisa que um gestor, que o líder, além de cuidar da equipe, além de fazer dar certo, além de gerar resultados, além de mostrar empatia, além de entender, né, porque eu já fui líder de uma... Quem nunca trabalhou num telemarketing, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no telemarketing antes de entrar, para finalizar a faculdade, enfim, e pensa, o supervisor, como o supervisor escuta problema de operador, como escuta problema, sempre tem um problema, porque você ali lidera 30 operadores, né? E sempre um tem problemas pessoais, e você precisa gerar o resultado ali para a empresa que você está trabalhando, e você precisa das pessoas, né? A operação é o coração, né? As pessoas é o coração da empresa, independente de qual empresa se é hospital, se é fábrica, se é... Enfim, não importa qual empresa você trabalha, qual hospital, se ele é público, se ele é particular, o coração é as pessoas. Apesar de nós aí tá falando muito do IA, né, inteligência artificial, mesmo com esses aparelhos, nós precisamos de pessoas para operar esses aparelhos, né? E nós precisamos dessas pessoas, nem que for para ligar e desligar. E nós precisamos, ela é o coração delas, né? O funcionário, o colaborador é o coração dessa empresa. Tudo bem, gente? Até aqui, tô indo rápido, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Pelo menos pra mim, né? Pode seguir? Tranquilo. Bom, seguindo aí o que o gestor ele precisa fazer, ele também ele precisa, né, promover o aprendizado, né, do seu funcionário. Uma das coisas que o gestor, o líder, enfim, teve até uma live com a JRA, um grande líder, o Rodrigo, ele falou muito sobre você trazer o colaborador para você, né? Então, tem que registrar e controlar desafios dos processos. Quando a gente fala processo aqui, a gente fala muito do profissional em si. Porque o que acontece? Muitas vezes o profissional está tanto ali, que nem eu, por exemplo, eu estou tanto na mamo, quando coloca algo novo na minha mão, eu falei, meu Deus, o que é isso? É de outro mundo. E não é. Porque nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos isso na faculdade, no curso, a gente foi falado sobre o tema em alguma live, alguma palestra. Só que o que acontece? Cabe o gestor e o líder fazer o quê? Promover o aprendizado, o treinamento, né? Entender, selecionar, priorizar ferramentas para esse profissional, para tirar ele da zona de conforto, né? Formar equipe, time, diagnóstico de processos, ou seja, capacitar, porque muitas das vezes pode acontecer de eu ter uma dor de barriga, sei lá, e eu ter que sair do setor, e ter um outro profissional que possa me substituir, ou vice-versa, né? No Hospital Santa Marcelina, o bom de lá que tem uma rotatividade, eu até gosto, né? Um mês o pessoal tá no X, outro mês o pessoal vai para Tomo, aí outro mês o pessoal fica só no
na UTI, então tem essa rotatividade, eu acho legal, tirando os meninos que não vão para a mama, né, só que nós, mulheres, além de ir para a mama, a gente vai para DO, a gente vai para o X, a gente vai para emo, né, tem essa rotatividade, eu acho muito interessante, porque quando a sua equipe, o seu funcionário, ele fica só em um, se der dor de barriga, como é que faz? Porque quando você faz você tem a agenda da mamografia, se ali você atendeu as suas pacientes, ou chegou não acontece, né, gente? Mas, sei lá, o seu colega teve que ir no banheiro, dar uma dor de barriga, você tem que substituí-lo, você tem essa dinâmica, e o gestor, ele tem que ter, né, profissionais que consiga ali abraçar todo o setor. Isso é gestão. Né, conhecer o seu profissional, onde que eu posso colocar tal pessoa, onde que eu posso colocar esse aqui, eu posso contar ele nesse departamento, esse aqui eu posso contar, sei lá, na recepção, quem for de clínica, né, de pequeno porte, até fazer abrir uma ficha, e desde abrir uma ficha até liberar o paciente, né, e isso é o quê? Isso é do gestor o quê? Propor ali um treinamento, né. Próximo. Bom, os princípios para a gestão de processo, né, organizacionais, ela tem algumas diretrizes, né, ela tem algumas linhas de raciocínio a ser seguidos, né. E dentre dessas diretrizes, né, que os princípios da gestão, ele tem uma lista a ser seguida, mas tem umas que tem que ser bem trabalhadas, tem que ser bem, tem que estar bem claras para eles, né, ou para ele, no caso, ou para a sua equipe, né. Ou seja, uma delas, independente se é um hospital particular ou hospital público, não importa. O dono da empresa, muitas das vezes, ele nem é médico, né? Ele é um empresário, e ele vê ali os seus pacientes, o quê? Como clientes, e eles querem ser bem atendidos, né? Ou os clientes ali que, muitas das vezes, pagam ali o convênio, quer ir numa clínica e quer ser bem atendido, independente se é um hospital público também. Né, ali a direção, o diretor, ele também quer que o paciente, ou usuário, ou cliente, independente, ele quer o quê? Quanto menos reclamação, melhor para ele, né? Então, uma das coisas que o gestor também, ele tem alguns princípios, né, para tomar um cuidado, tem a satisfação do cliente, né, a gerência de participativa. Essa gerência de participativa, ela é quando sabe quando você vai, onde você já for em algum lugar, independente se é hospital ou não, deixe sua sugestão, sua reclamação, ou seu elogio. Então, isso é gerência de participativa. Ou seja, ele quer ver de fora, isso é quando a gente vê fora da caixinha, né? Porque uma coisa é eu falar da minha casa, né? Ou seja, do meu hospital. Outra coisa é quando outra pessoa vem e vê com outros olhos, tanto elogios como reclamações. Então, entra como gerência de participativa. Tanto é que as recepcionistas, elas estão orientadas a orientar o paciente ou o cliente, ou enfim, né? Coloca aqui sua sugestão, vê o que você acha, porque através das sugestões deles que vai fazer com que melhore, né? Porque às vezes eu não vejo o problema, né? Que eu tô dentro, quem vê o problema às vezes é o paciente, enfim, é o cliente que vai ver e ali a gente acaba resolvendo aquilo, beleza? O desenvolvimento humano também, metodologia padronizada, a melhoria contínua, isso é fato, né, a melhoria contínua, isso é em todos os departamentos, né, e a busca da excelência. Essa busca da excelência, gente, isso é eterno, isso é até para nossas vidas pessoais, independente se é da sua liderança, se você tem uma equipe, eu tenho certeza que você tem uma busca por excelência. Eu tenho busca por excelência nos meus estudos, no meu relacionamento, na minha vida profissional, sempre está estudando. E claro que de vez em quando a gente dá
né, deixa de lado essa busca por excelência quando a gente fala assim, tá bom, né? Quantas vezes a gente não falou, tá bom assim, não tá excelente, porque se tivesse excelente, a gente não falava, tá bom, esse tá bom, né? Então, essa busca por excelência sempre, sempre, sempre vai ser. Isso é, de fato, independente se você é líder, se você é diretor, se você é gestor, se você é chefe, se você é sáter, ou você está sozinho na sua sala de exame. Tenho certeza que se você tratou melhor aquele paciente, você vai tratar ele melhor ainda o próximo. Se a sua imagem saiu boa, na próxima eu quero melhor ainda. Né? Essa é a busca da excelência. Bom, aqui falando de gestão de pessoas, né? Porque nós estamos falando de gestão de rotinas, né? Então, o gestor, ele precisa ver todo um contexto, né, do hospital, da clínica, da empresa independente, mas agora nós vamos ter um olhar carinhoso agora, gestão de pessoas, que na minha opinião é uma das mais complicadas, porque você como chefe, você como líder, como que você vai chamar a atenção daquela pessoa, né? Porque tudo hoje é motivo de você ser levado para a justiça, né? De ser processado. E aí? Como? Como você como gestor, nós professores, por exemplo, nós somos gestores, né? Nós somos gestores de pessoas, porém somos alunos em sala, né? Como você se impõe para o seu aluno quando o aluno é folgado, quando o aluno é desrespeitoso, quando o aluno acha que é dono da verdade? Como a gente coloca isso? Difícil, né? Mas a gente, com todo o conhecimento, com toda a paciência do mundo, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Então, essa parte é uma das partes mais complicadas, né? Como eu falei, gestão de pessoas. Principalmente quando o líder, o gestor, ele é ignorante, ele é bravo, quer impor as suas decisões, independente se vai te ferir ou não, fala de uma forma rude com você, né? Então, essa é uma das partes que a gente tem que ter aí o mais cuidado, aí uma visão, digamos assim, eu não digo nem carinhosa, mas uma visão de cuidado mesmo, né? De como falar e como agir. Bom, a administração de gestão de pessoas, né? Ela tem milhões ali uma pessoa, que nem, por exemplo, gente, eu não sei como acontece com vocês, mas quando você encontra uma pessoa que ela tem várias personalidades, ou ela tem, de manhã ela tá de um jeito, aí à tarde você tá de outro, aí à noite tá de outro, aí no dia ela tá super bem, aí no dia seguinte, não é mais, você acha que você tá falando com uma outra pessoa, mas meu Deus, essa pessoa é bipolar, é doida, é louca, sei lá. Mas quando você tem, e quando essa pessoa ela tem diversas habilidades. É uma pessoa, mas ela tem diversas habilidades. Você pode colocar ela em qualquer lugar que ela vai desenvolver aquele projeto, aquele trabalho, ela vai desenrolar, ela vai te salvar. Mas até onde isso é bom e é legal para mim como gestora, como líder? Até onde você pode falar assim, olha, eu sei que você pode fazer isso, mas eu pedi para você fazer isso. Eu quero que você desenvolva somente isso. Difícil, né? Bom, em vista disso, as pessoas elas podem aumentar ou reduzir a força e fraqueza de uma empresa. Ou seja, quando eu olho para esse slide, eu fiquei olhando. Quando eu fiz essa aula, eu fiquei prestando atenção nessa frase. E realmente, a sua equipe, você como gestor, eu coloco o exemplo lá do telemarketing. Se você pegar uma operação, né, se você pegar sei lá, umas 2, 3 equipes para fazer tal projeto ou ficar atendendo lá os clientes. Se você tirar os supervisores, colocar numa reunião ou mandar para um treinamento,
ela funciona em déficit, mas ela funciona. Você pode ter certeza que ela funciona. Agora, se você tirar todos os colaboradores e deixar só o supervisor, a empresa ela para e paga uma multa muito grande por não fazer o trabalho que precisa ser feito. Por quê? Porque o coração, é aquilo que eu falei, o coração da empresa são os operadores ou os colaboradores. No caso, no nosso aqui, na área da radiologia hospitalar, são médico, enfermeiro, tecnólogos, técnicos, os tios da limpeza, né, as tias, o tio do café, são os funcionários, porque se você tirar eles, o prédio fica vazio, não anda, isso é fato, né, se você colocar ali só o diretor, só o chefe para fazer, não vai, o hospital não anda. Você precisa de todo o coração, você precisa de todos os órgãos, você precisa de tudo. Para que seu corpo ande, você precisa de todos os órgãos. Se você deixar só o coração não vai andar, porque você precisa dos ossos, você precisa dos músculos. Se você tirar todo o sangue, o que vai acontecer com a gente? A gente vai desmaiar, a gente precisa do sangue, a gente precisa da água, a gente precisa de tudo. E a gente vendo isso, e essa frase aqui, ela fala muito sobre isso, né? Até aqui, ó. Em vista disso, as pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma empresa, dependendo da forma como são tratadas. Para muitos autores, houve mudança na designação das pessoas que trabalham nas organizações. Ou seja, eles não são mais considerados como empregados, e sim como colaboradores, parceiros, muitas das vezes associados, talentos. Quantas vezes você se deu assim com uma pessoa, meu, que cara talentoso. Gente, que cara, meu, esse cara ele tem talento. Eu já me debati muito já me deparei, né, com muito aluno que é talentoso no modo de falar, no modo de agir, né, de tratar os pacientes, ali no estágio, né, normalmente no estágio que aparecem esses talentos. Como aparecem pessoas também que, meu, você tá no lugar errado, Né, teve uma aluna, certa vez, ela falou assim, eu estava dando as diretrizes e falando o protocolo do estágio, o que precisava vestir, o que precisava colocar, como se comportar com o seu supervisor, quando chegar no hospital, né, procurar o responsável da radiologia, quem era o líder, quem era o responsável, e eu falei, gente, de branco, isso nem precisa falar, brincando. Aí a aluna, nossa, mas é obrigado de branco? Eu não gosto de usar branco. Eu falei assim, então, amadinha, aí, né, aí entra a gestora, aí entra a líder, aí entra a professora, e fala assim, então, amadinho, então você está no curso errado, porque para trabalhar na área da saúde, você precisa de branco. Ou você pode fazer medicina, e normalmente o uniforme do hospital do médico é azul, é um cinza. Mas para trabalhar como tecnólogo, enfermeiro, você precisa de branco. Você vai falar o quê para uma pessoa dessa? Você tem que... E é uma pessoa extraordinária, tem um talento nato para tratar uma outra pessoa. Né? Então, como gestora, com empatia, com carinho, eu falei assim, não, você tem que ir de branco. Ou se você quiser, com todo carinho, eu falei para ela, você pode fazer direito, vai fazer uma advocacia, porque aí você pode usar terninho preto, né? Mas mesmo assim, lá você também vai seguir o protocolo, né? Então, e é uma pessoa talentosa, né? E a gente tem que ter esse cuidado como gestora, como líder, né? Porque um professor é um líder, a gente tem que ter esse cuidado aí de não matar, né? Ou de não destruir um talento. Mas, dependendo muito da pessoa, você tem que pedir para ser mandado embora, né? A gente não vai pedir mandar para ser embora, a gente vai fazer de tudo para que essa pessoa faça o que precisa ser feito, né? Bom, a ideia de gestão é superar limites e inovar, onde tudo é responsabilidade de todos. Porém, sobretudo, todavia, é o gestor que dá a palavra final. Só que a partir do momento quando você, gestor, líder, você tem a sua equipe, ela tá com você, a sua equipe, ela abraça as suas ideias, né? A sua equipe, ela tá com você e não larga. Então,
O resultado é... Valeu. O sucesso ele é inevitável. O resultado positivo é inevitável vir com você. Por quê? Porque você... Tudo bem que a sua decisão é final, só que tomou como um conjunto. Toda a equipe participou. Você tomou anotações de cada um deles, né? Você ouviu a sugestão de cada um deles. Às vezes, por exemplo, Sara, eu não gosto de tomografia, para ficar na tomo, por exemplo. Se for para escolher entre ficar em tomo e X, eu prefiro ficar no X. Aí eu chego no meu gestor, eu falei assim, olha, eu fico na tomo, mas se você deixar, né, eu prefiro atuar no X, né, eu gosto de pacientes entrando e saindo, eu prefiro posicionar, né, PS, eu gosto desse vai e vem, dessa rotina pesada, eu prefiro. E você colocar ali, e o gestor fala assim, então tá bom, então você fica aqui, e o outro que gosta de tomo fica na tomo. Aí eu que gosto de X, e o colega que gosta de tomo, ele inverter, mas para quê? Vai criar conflitos? Não tem porquê. Você, como gestor, você também tem que ter esse olhar carinhoso com seus, né? Com essa decisão, na verdade, tomada como um todo, né? Eu decido assim, eu prefiro assim, beleza. E para chegar num resultado aí que seja benéfico para todos, né? Porque aquilo que nós falamos no slide passado, né? Anterior. A equipe, ela pode tanto fortalecer como destruir aí uma empresa ou o resultado que o gestor precisa aí gerar para os seus superiores. Beleza? Até aqui, gente, tá me ouvindo? Uma das coisas que muitas das vezes a gente... Uma dúvida. Boa noite, professora. No caso, assim, da liderança, a senhora está falando, não é isso? Isso. Assim, no caso, eu trabalhei numa clínica que eu acho assim, para ser um líder, para mim, na minha opinião, para a gente ser um líder, a gente tem que saber de cada setor um pouquinho. Concorda comigo? É isso? Isso. Então, deram cargo a um colega da gente para ser a líder da gente. Aí o que acontece? Só que em cada setor, a líder tem que abordar o seu funcionário. Entendendo? Eu penso assim, desse jeito. No caso, eu fui para o arquivo. Então, eu dominei o arquivo desde o começo que fundou no hospital. Então, ela sabia um pouco, mas quando chegou o ponto de o setor responsável passar uma nota fiscal para mim, ela não sabia abordar uma nota fiscal. Então, eu como funcionária, chamei ela, a coordenadora, e conversei com ela o seguinte, não é melhor eu passar para você como fazer uma nota fiscal? E aí você chamar uma das colegas da recepção para estar aprendendo também, porque na minha fala de você ter uma pessoa que saiba, para poder o nosso trabalho não parar, continuar. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que liderança não só pode ver o lado dele, mas sim o nosso lado de funcionário também. Isso mesmo. Porque a gente, na área de saúde, a gente tem que trabalhar com equipe. Então, temos que ser unidos, não é isso? Aí eu disse a ela isso. Na falta de uma colega da recepção, eu poderia substituir. Eu tinha como substituir uma colega da recepção, mas não porque ela me botasse para aprender o sistema, não. Eu mesma aprendi por curiosidade minha mesma. Entendeu? Então, eu fui mais curiosa do que assim. Mas aí, no caso, a minha dúvida é toda, se eu agi errado de chamar ela e conversar a questão sobre isso. Não. Seu nome, Florzinha? Meu nome é Catialine. Moro em Candeias, Bahia. Catialine. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, assim, eu aprendi uma coisa, não é o que fala, é como se fala. E eu tenho certeza que você deve ter chamado ela
não expôs ela, chamou ela no particular, né? Particular, né? E outra, você ajudou. E a equipe, as pessoas têm que entender que quando o processo, que nem um exemplo, nós estamos numa equipe, você é minha funcionária, enfim, se você faz algo errado, prejudica todo o setor. Então, o conceito, né, o conceito, né, predominante é que o treinamento e o desenvolvimento, ele deve ser um processo contínuo, e não um simples evento que ocorre isoladamente ou apenas uma vez na vida, outra na morte. Então, a líder, eu acredito que você fez corretamente, né, você fez certo, você ajudou a sua colega, você viu ela como, independente de ela ter sido a sua líder, se ela é, né, sua líder acima de você, né, se nós falarmos em hierarquia, aquilo da empatia que eu falei, lembra? Que quando o líder traz a equipe para ti, eu tenho certeza que você também teve liberdade de chegar, porque quando eu sou líder, quando eu fui, na época, né, quando eu trabalhei no telemarketing, que eu passei um período como supervisora, eu, na verdade, o que eu quis? Eu trouxe a equipe para mim, e eu deixei cada um deles falasse o que precisava para a gente atingir metas, porque é atingir metas, independente se é hospital público, particular, se é clínica, se é empresa, se é vendas, né? Acredito que tem pessoas aí na sala que trabalham em outras empresas que precisam gerar resultados, precisam atingir metas, e é aquilo que eu falei, eu não trabalho sozinha. Uma equipe não trabalha só o gestor não faz funcionar. Só um não faz funcionar. Um braço não faz. Uma vez eu machuquei a mão, com uma mão só eu não consegui fazer as coisas, eu precisava da outra. E é isso que você fez, é extraordinário. Digo e repito, né? O conceito, na verdade, o treinamento, ele é um desenvolvimento contínuo. Sempre. É aquilo que eu falei, na verdade, ela como líder, pegar isso como lição, né, se ela tiver humildade suficiente para pegar como lição e aprender. E eu fui oferecido um estágio para mim, e eu cheguei para a pessoa e falei assim, né, para o chefe, eu falei assim, não, eu sou especialista em mamografia, que não sei o quê, e eu quero não, né, quem sou eu para querer? Mas, né, o desejo do meu coração é direto para o mamógrafo. Aí ele falou assim, então, aqui você vai aprender desde como abrir uma ficha até chegar no mamógrafo. Para mim foi extraordinário, porque até depois eu pedi desculpa para ele, eu falei assim, não, eu peço perdão para o senhor, porque como eu tenho especialização, eu pensei que o senhor já me colocaria direto na mamografia, mas eu vou amar, Sara, você vai passar por todos os setores, como abrir uma ficha, como fechar, como liberar convênio, você vai passar na tomo, na resto, aí quando ele foi falando, eu falei, não, extraordinário, medicina nuclear, eu falei, extraordinário, aí ele viu que o meu interesse era mamografia, eu falei assim, então, você vai passar por tudo, por último, vai ser o setor que você quer, eu falei, não, mas eu quero todos. Não, mas eu quero todos. O senhor me entendeu mal. Mas então é o quê? Ter a humildade de saber que você não sabe. Nós não somos soberanos, nós não sabemos de tudo absolutamente. Nós estudamos para saber de tudo, porém a gente não vai ser perfeito em tudo, né? É aquilo que eu falei, é constante treinamento. Isso todos os dias a gente aprende algo novo. Todos os dias. Mas é isso mesmo, Caroline. Parabéns. Mais alguma dúvida aí? Pode seguir? Mande bala, professora. Bom, muitas das vezes cabe nós, gestor, fazer o recrutamento, né? Fazer a contratação, isso é fato. Lá eu já vi, que nem, por exemplo, cabe ao RH fazer a contratação, beleza, cabe ao RH, mas muitas das vezes tem aquele que indica, né? E muitas das vezes a pessoa, ela se demonstra um ótimo profissional, um ótimo aluno, eu falo isso nos meus alunos, no estágio, 99% onde que você é contratado. Mas beleza, tem aluno que não me escuta. Então, muitas das vezes ali o gestor, ele está de olho em você. O gestor, ele está de olho, né, ou você que é gestor,
Você tem que ter esse cuidado de prestar atenção quem são os estagiários, né, falando na área da saúde, mas também se você está numa empresa, até mesmo o coordenador de escola, a gente já faz o recrutamento do professor, de um coordenador, ou até mesmo o pessoal da limpeza, a gente faz esse recrutamento, né, o gestor. Só que até onde você está disposto e disponível a fazer uma leitura completa dessa pessoa que vai trabalhar com você. Porque às vezes você olha o currículo lindo, maravilhoso, espetacular. Você, que nem o Paulo, né? O professor Paulo fala que o currículo é uma carta de amor, né? Você vai se declarar para mim através do seu currículo, mas às vezes eu me dei bem com o seu currículo, eu me apaixonei pelo seu currículo, mas eu não me apaixonei por você. Mas você é arrogante, você não senta bem, você foi mal arrumado, e hoje em dia, infelizmente, a aparência conta muito. Então, eu me apaixonei pelo currículo, mas como que é você pessoalmente? Você é aquilo que conduz no seu currículo? E o gestor, para ele ter sucesso, ele tem que estar disposto e disponível para fazer um bom trabalho, até mesmo no recrutamento. Eu já passei por um recrutamento da pessoa falar comigo em 5 minutos, e eu de 2 horas. Eu fui fazer uma entrevista para dar aula numa das faculdades aqui perto de casa, e eu fui na caruda mesmo. Meu sonho é dar aula aqui, porque é do lado da minha casa essa escola técnica aqui perto. E aí a moça falou assim, olha, eu tenho 10 minutos, fala o que você quer. Desse jeito. Eu falei assim, olha, meu nome é Sara Santana, nananana. Eu falei assim, eu gostaria de falar com o coordenador do curso. Ela falou assim, é coordenadora, mulher. Aí, fechou, né? Ela já me deu uma patada. Eu falei, beleza. Amém, Sara. Engole o choro. Eu falei assim, nossa, que legal. Coordenadora, são poucas mulheres. Tipo assim, eu trouxe ela para mim. Eu não sei como que foi o dia dela, se foi estressante, se ela teve problema, isso era 9 horas da noite. Né? Eu poderia ter sido ignorante com ela também. Nossa, eu vou entregar um currículo e eu quero trabalhar aqui, mas já que você tá de mau humor, eu vou embora. Ela falou, eu tive 10 minutos, de 2 uma. Ou eu vendi o meu peixe em 10 minutos, positivo ou negativo. Resumindo a história, a gente ficou 2 horas. 2 horas, a ponto de ela me apresentar a faculdade inteira. Por quê? Porque eu fui gestora dos meus sentimentos, das minhas necessidades e do que eu queria. Eu não deixei que a ignorância dela matasse o meu objetivo, que foi ali entregar um currículo. Foi uma mulher extraordinária, aí, né, contornei a situação. Por quê? Porque eu estava disposta e disponível a arrumar aquele cargo, né, de trabalhar ali naquela faculdade. E até onde você, como profissional, como gestor, sei lá, como estagiário, como aluno, como professor, até onde você está disposto e disponível a ter sucesso na área que você quer? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para vocês refletirem. Uma das coisas que eu acho interessante, que eu acho extraordinário, é que um gestor ele tem um olhar carinhoso para a sua equipe. Ou seja, ele faz um recrutamento interno. Na empresa onde que lá, no telemarketing, a gente tinha um trabalho chamado decola. Ou seja, era um processo que abriu um tipo de vaga, e em vez da empresa chamar um profissional de fora, eles recrutavam um próprio funcionário. Eles davam essa oportunidade. E muitas das vezes, dentro do hospital, né, que nem o Sáter mesmo. O Sáter, né, todo mundo já sabe, mas o Sáter, ele é indicado da equipe, o chefe que indica, né, para ser esse profissional. Não precisa chamar um de fora. Então, esse é um recrutamento interno, mas até onde você também está com o seu gestor ali lado a lado? Até onde você está ali para ajudar, para apoiar, quando você ter por atividade, olha, eu estou aqui, ó, se precisar, você está vendo que o cara precisa, sei lá, fazer algo, não precisa pedir, porque às vezes está tão tarefado, tanta coisa para fazer, até onde você também, como funcionário, como equipe, está ajudando a sua equipe, né? Porque a gente cobra dos nossos colegas, mas você já se cobrou? O que você fez para melhorar?
Bom, aqui também o processo de aplicar pessoas, como já foi dito também, só relembrando mesmo, que essa de treinamento, até que nem, por exemplo, eu não sou muito chegada à medicina nuclear. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho uma pessoa que toda vez que eu pergunto para ele, ele me explica. Horas e horas, mas explica. E quando me pergunta de mamografia, eu também explico. Horas e horas. Quantas vezes fizeram uma pergunta para você do seu departamento e você não teve aquela empatia ou paciência, muitas vezes, de explicar? Porque quando nós precisamos de resultado, foi que nem a Catiline aí, ela abordou que a pessoa ela não sabia. Ela se dispôs a ir lá, a explicar e a ensinar. Ela poderia muito bem deixar de lado. Não sei se ia prejudicar ela ou não, mas enfim, acaba implicando indiretamente, porque gera toda uma confusão, um conflito, né? E acaba respingando na equipe toda. Então, até onde você está para aplicar pessoas? Até onde você está para ensinar? Eu vou fazer uma observação aqui, levantar uma polêmica aqui. Só para a gente terminar aqui, que já estou encerrando. As pessoas, ela fala muito dos biomédicos, muito dos tecnólogos, que o biomédico está pegando nossa vaga, que não sei o quê, beleza. Polêmica eu Todas gosto, as vezes. Eu sabia que tu ia falar, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que tu ia me interromper. Mas, enfim. Todas as vezes que eu fiz uma pergunta para biomédico, eles me explicaram de uma educação, de uma empatia, de um carinho que eu ficava abismada. E às vezes que eu perguntava para técnico, eu sou tecnóloga, eu fui fazer um estágio e o técnico fala assim, aqui não tem lugar para tecnólogo não, aqui é só para técnico. De me maltratar, de me oprimir, porque eu era tecnóloga e não técnico. Aí, com toda a minha educação linda, né? Eu não tinha resposta, mas eu aprendi com um coleguinha uma resposta extraordinária. Não aconteceu mais isso, mas se aconteceu, tem uma resposta na ponta da língua. Mas, né, não vou falar aqui, né? Mas até onde você também explica e ensina? Porque a nossa área, a nossa categoria, né, a gente tem que nos unir, a gente tem que ensinar um ao outro. E a nossa categoria que mais briga, né, Lu? Rapaz, super apoio, concordo e assino embaixo. Eu sempre disse, quem me conhece há muito mais tempo sabe, que o problema da radiologia não são os biomédicos, o problema da radiologia é a própria radiologia. Não tem ética, não tem postura, não tem escrúpulo, não tem educação, não tem empatia e por aí vai. Então, então, quando eu tive com essa aqui processo de aplicar pessoas, é justamente essa parte que você ensina e que você explica, né? Então, uma vez eu fui fazer estágio também na Tomo, e eu fui fazer uma pergunta para o técnico, ele, nossa, você não viu isso na faculdade, não? Eu vi, mas eu queria ver aqui na prática com você. Aí você tem que engolir o seu ego, você tem que engolir o choro, né? Porque não é chorona, mas a gente engole o choro e a gente ali tenta levar porque você precisa aprender, você está no estágio, né? E aí, quando você encontra o biomédico, que os caras malham pra caramba, é os caras que mais ensina. É os caras que estão mais disposto e disponível a te ensinar. É os caras que, né? É os caras que ele não vê você como inimigo. Não que isso aconteça na nossa área, de forma alguma. É só um comentário. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sara. Boa noite. Eu discordo um pouco disso aí, porque eu sou técnico no formado, eu trabalho 20 anos com isso. E essa experiência que você mencionou a respeito do técnico poder ajudar o estagiário, eu sempre fui uma pessoa que ajudou muito. Então, eu acho que não está relacionado com o curso técnico, ou com a faculdade de tecnólogo, ou com a faculdade de biomédico. Então, é de educação que tem que vir do berço. Sim, porque, assim, se a gente colocar
colocar dessa forma que o biomédico tem mais paciência de explicar e que o técnico é uma pessoa sem paciência e sem educação, a gente vai estar generalizando. Na verdade, isso depende de união. Eu discordo totalmente de um técnico que trata mal o estagiário. Assim como eu também discordo de um médico que trata mal nós técnicos em radiologia. Exatamente. Você que está exercendo a área, você hoje que está palestrando, se você está nesse lugar é porque você tem méritos para estar nesse lugar. Então, a gente precisa de realmente cada vez se unir mais nós técnicos de radiologia para a gente adquirir. Eu sempre falo para os alunos, você quer ter respeito na radiologia? Então, estuda, tenha conhecimento e bota a sua moral, digamos assim, na profissão de acordo com o seu conhecimento. A maioria das pessoas que tratam mal um estagiário ou que tratam mal um paciente na sala de exame, falta realmente conhecimento. E pode ser até que faltou uma informação de um professor, faltou uma orientação boa de uma escola, uma formação boa de estágio. E não, a gente não pode caracterizar dessa forma que a gente vai acabar realmente arrumando sempre intrigas entre biomédicos, entre tecnólogos, entre técnicos. Eu acho que há espaço para todos, todos devem se respeitar. Não existe essa coisa de um roubar espaço do outro. Forma alguma. E não existe ninguém melhor que ninguém. Eu não tenho faculdade, trabalho há 20 anos, mas eu não perco nada para um tecnólogo, para um biomédico, porque eu passei a minha vida toda estudando por minha conta, não por faculdade. E eu respeito demais a minha profissão de radiologia, e respeito demais os biomédicos, respeito demais os técnicos, e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu estiver dentro da radiologia, e eu pretendo continuar o resto da minha vida. Então, é importante a gente frisar muito isso, porque senão a gente acaba partindo para um lado e fala assim, não, então vou